Irmão, eu não sei pra tu, mas pra mim, terror sempre foi sinônimo de algo extremamente horripilante. Quando tu vê, tu fica 7 dias sem dormir, esperando que tenha a porcaria de um palhaço debaixo da tua cama. E essa sempre foi minha definição desde quando eu era uma criança idiota. E agora eu cresci e continuo idiota, mas deixei de ser criança. E naturalmente, o terror ficando popular se dividiu em várias mídias, seja desenhos, jogos e filmes. E indo pros jogos, você esperasse que fosse a mesma coisa, que os produtores fizessem criaturas horríveis, horripilantes que viessem pra te traumatizar, te deixar com medo. E tem jogo assim. Mas houve uma mudança cultural. Basicamente, eles deixaram de fazer esses personagens horríveis para fazerem criaturas fofas com olho grande. Mas essa história toda ocorreu quando em 2014 seria lançado uma das maiores obras-primas dos jogos de terror. E é mais que óbvio que eu tô falando do Five Nights at Freddy's. E cara, não tem muito o que falar sobre FNAF. Basicamente, abre a porta, fecha a porta na cara do bicho pra ele não te pegar. E o que o FNAF trouxe de novo foi a infantilização da criatura que ia te pegar. Personagens tão caracterizados quanto de um desenho infantil. Só que esse padrão se repetiu muito. E foi tanta cópia que parecia canagem. E assim foi lançado um novo gênero de jogo, Mascot Horror ou Pop Playtime-like. Porque sério, é tudo a mesma coisa. Você chega num lugar abandonado, onde era feito para coisas para criança, sei lá, numa creche ou numa escola. De repente você tem que achar algum familiar seu, um amigo que se perdeu ali, ficou desaparecido. E aí vem um monstro que parece ser da turma da Mônica que vai querer te pegar. E agora você tem que achar a saída. E agora é só esperar os próximos 10 episódios desse jogo, com todos eles sendo extremamente, desnecessariamente demorados, só para que você não tenha mais tempo de dar reembolso na Steam. Porque eles sabem que o jogo deles com gráfico de PS1, na verdade com gráfico de 64, é ruim e só pega criança, porque criança não tem senso crítico. É a fórmula perfeita. Faça um personagem fofo, de terror, anime as crianças e venda bonequinho, venda sapato, venda boné, venda roupa, venda tudo daquele boneco. Venda, sei lá, venda qualquer coisa, venda cortina, venda panela, venda até, daqui a pouco vender até proteção, não é possível. Sério, há um catálogo de stream tão grande desses jogos que é tanta pedrada que se você receber todas você vê tijolinho. Mas você já sabe qual é a hora que eu estou querendo chegar, não é? Exatamente, é hora da tier list suprema. Senhoras e senhores, eu vos apresento o show de horrores dos games de Mascot Horror. Olha a perna disso, olha o braço, cara, parece um colete de bosta, cara. Olha estufado a melhor parte. Poxa, é o Barney, Bobos Fanzone. Isso aqui definitivamente foi feito por um baiano. Candy World, tá, esse aqui parece interessante. Circo do Titus Tint, Circo do Tint. Vai pro lixo. Indie é raiz, Band é infância, Band é tudo que existe. FNAF, cara, coisa maravilhosa. Cara, o nome do jogo era pra ser Happy Place, cara, mas não tem nada de feliz nisso. Esse bicho tá querendo morrer, cara. O que ele mais anseia é a morte, tem isso pra ele, cara. Ele nem consegue andar, puto que era pra ser isso, cara. Vai tomar no cu. Ele quebrou o pescoço. Ele tá com trombose, alguém ajuda ele, por favor. Porra, esse Misside é raiz, hein? E esse foi o resultado, agora vamos continuar o vídeo. Prema. E agora que você já entendeu a gravidade da situação, nós vamos até falar que tem alguns jogos bons. Porém, eu queria citar aqui o exemplo de Spunk, que é basicamente uma porcaria, só que isso foi uma porcaria proposital, pois foi feito para satirizar esse tipo de jogo de Mascot Horror. Porém, a crítica deu errado. As pessoas realmente gostaram do jogo e agora tô fazendo conteúdo infantil pra esse jogo e não. Ah, que coisa horrível, cara. Não quero mais ver, não quero mais ver, não. Cara, eu não ia mais comentar sobre o Sprunk, mas imagina tu faz um mod de um jogo da sua infância, tá ligado? Só pra você se divertir. E aí, tu faz uma versão desse mod zoando Mascot Horror e de repente tá fazendo um vídeo mais 18 pra criança. Além de fazerem tudo isso, você sofre o hate descomunal por uma coisa que você não tá fazendo. Sim, os youtubers que estão fazendo essa porcaria. E pra piorar, ainda tem mais uma coisa. Cara, te hackeiam e você só tem 15 anos aprendendo a fazer jogo. Não dá. E cara, pior a situação. O muçulmano fez um react, fez uma música de Sprunk, não. Cara, na minha época faziam obras-primas como essa aí. Tá bom, agora que nós já entendemos a gravidade que é a situação desse gênero indie, porque é incrível como todos os gêneros indies conseguiram se dar muito bem, mas o de terror foi o único que foi a exceção e se deu mal. Mas tá tudo bem, é o mais lucrativo, não é? Porém, nós estamos esquecendo de uma parte muito profunda. Geralmente terror era algo mais grotesco e é algo sobre morte, coisas pesadas e tal. Só que aí você se pergunta, por quê? Por que crianças gostam de terror? Por que crianças gostam de sentir medo? E, bom, até bem a questão de porque os youtubers traziam esse tipo de conteúdo para o seu público ver. Só que o mais interessante é porque as crianças realmente sentem um fascínio por isso. Jogos são a maneira mais eficiente de simular a realidade. E, no caso, o medo está presente aí. Por isso eu precisaria de 3 personagens, 3
histórias aqui para contar. Dos 3 gêneros de terror, um dos que se destaca é o gore, onde usa coisas grotescas e sangue para dar algum tipo de medo. E isso é bem fácil de encontrar em filmes, principalmente. Com o Arthur entenderemos isso. Em épocas muito tribais, a guerra e o gore eram muito comuns. E Arthur, mesmo quando criança, já via atrocidades acontecendo, para que ele se acostumasse e não estranhasse quando isso acontecesse no futuro. E é chegado o momento da batalha. Naquele terreno, eles saberiam que aquela guerra seria o show de funeral de muitos. E, agradecendo por uma última vez, eles iriam para a guerra. Arthur acabou vendo seu amigo desfalecer. E uma cena grotesca se esvaía pelo cenário da mata. O sangue e muitas pessoas morrendo. Mas aquilo não afetava Arthur, pois ele já estava tão acostumado a ver o gore que basicamente isso já tinha sido como um treinamento para ele. E é por isso que as pessoas gostam de gore e de ver jogos que tenham essa perspectiva, porque por mais que seja um pequeno trauma, com o tempo elas vão ficando mais insensíveis a esses traumas, causando uma impressão de ser mais forte. De todos os gêneros de terror, um dos gêneros mais preferidos pelo mascote horror é aquele do suspense, quando você está no lugar e de repente você leva um susto. E esse é o gênero de terror que trabalha com os instintos. Ele trabalha com o que tem dentro de você, não do que você precisou aprender com o tempo. Ele trabalha com o seu instinto de sobrevivência. E o protagonista é o Fernando. Todos nós já brincamos de pega-pega e esconde-esconde. E isso revela instintos naturais, como pega-pega, onde você tem que caçar a presa. Ou que você se esconda, como no esconde-esconde. E bom, sabendo que eles trabalham os instintos naturais, vamos imaginar que Fernando foi caçar sozinho. De repente, Fernando está sozinho, quase que perdido. Ele vê um arbusto. O arbusto começa a se mexer. Fernando não sabe se aproxima, pois pode ser um alimento para que ele possa caçar e voltar vitorioso para a tribo. Ou pode ser um predador. Então ele se aproxima mesmo com um medo total. De repente, um gato malhado pula em sua cara, o ferindo. Certamente, aquela lembrança o marcou. Mas não só marcou seu subconsciente, como também o seu corpo e a sua memória muscular. Mas também todos os seus descendentes. Todos eles lembrarão disso em sua genética. Todos eles terão o primeiro jumpscare em seu sangue. E certamente o alívio de estar vivo e a adrenalina passada pelo susto também foram passados. Por último, deixarei com escuridão a questão das lendas, que é o terceiro gênero de terror que não é tão comum, exceto no FNAF, onde é a base da lore. Escuridão vivia na Idade Média. Bom, Escuridão gostava de brincar de esconde-esconde e acabou se escondendo na floresta. Ainda assim, conseguiram o achar. A verdade é que isso foi muita sorte, e ele teve que ouvir grandes esporros de sua mãe. Sua mãe medieval, então, explica a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não era a mesma história que nós estamos acostumados, até porque em tempos de violência, as histórias infantis também eram mais violentas, e não tinha essa censura grande que os pais têm hoje. Mas independente se havia um lobo ali, a história do lobo mau se proliferou entre as crianças do bairro. E, embora tenha causado medo, elas se reuniram, criaram histórias de como o lobo era, e isso uniu elas. Você se lembra de quando você era criança? Certamente sua mãe lhe contou lendas como o Homem do Saco, e seus amigos lhe contaram creepypastas. Você lembra da história do Herobrine, do Sonic Z ou até mesmo do Slenderman? Você compartilhou com seus amigos e isso causou união, porque vocês estavam sempre lá para teorizar. E talvez essa história não tenha sido ruim, pois isso causou união. Então esse terror das coisas sobrenaturais e lendas surgiu como metáforas para que as crianças não fizessem cagada. Mas eles assim são ótimas de se contar, até porque ninguém dispensa um bom contador de história quando não havia os celulares. Por último, eu queria falar ligeiramente do Slenderman, que é o elo perdido entre os jogos de terror reais, grotescos, daqueles mais mascote horrors. Enfim, é isso. Obrigado por assistir. Até. Mas aí, aproveita que tu é uma das únicas pessoas que chegou aqui ao final e vê esse outro vídeo, ele é muito bom.